Você está em Conjecturas, o podcast do Franzé Barros. Olá, tudo bem? Depois de um bom tempo sem gravar reflexões, estou aqui de volta, tentando entrar numa reta final da série de reflexões que eu comecei a gravar desde o início do ano sobre espiritualidade. E aí falei um pouco das minhas experiências e concepções, e agora eu vou entrando na reta final, certo? E o primeiro áudio dessa reta final é falar sobre Deus, certo? Sobre a existência de Deus. E se você chegou até aqui e você é uma pessoa que não crê em Deus, eu acredito que, de certa forma, seria eu acredito que não é o seu caso, porque seria um desperdício de tempo, né? Porque falar de espiritualidade, aliás, por que ouvir falar de espiritualidade se eu não acredito, né? E, por exemplo, em 2022, o censo, ele apontou que 14% da população brasileira é composta de ateus. Ateus, agnósticos, certo? E você pode dizer que 14% é muito pouco em relação ao Brasil. Não é bem assim. Isso seria aproximadamente 30 milhões. Certo? O que são 30 milhões de ateus no Brasil? Seria juntar o estado do Pernambuco, Ceará e Bahia, 3 estados do Nordeste, juntar toda a população, que seria a população de ateus. E eu vou lhe dizer uma coisa que talvez você fique surpresa, mas o ateu é uma pessoa de fé. Como assim? O ateu não crê em Deus, não crê na espiritualidade, verdade? Mas o ateu é uma pessoa que crê no acaso. Então é uma forma de fé, é uma forma de fé inversa. Fé na materialidade, fé no acaso. Por exemplo, o ateu crê que por acaso uma massa comprimida de matéria, todo o universo que existe, e o universo ele é tão grande, alguns chegam a medir, mas é uma suposição. Talvez a melhor ideia seria que o universo é infinito. Ele não é, mas é de tão grande que seja, né? E nosso planeta é apenas um fragmento na vastidão do universo. E nosso planeta ele é um minúsculo planeta diante do Sol, e o Sol é um fragmento diante do universo. Então o universo é muito grande. Mas toda a estrutura do universo, com galáxias, estrelas, os planetas, os cometas, tudo que você possa imaginar, num tempo muito, muito passado, tudo isso estava comprimido em um mega bloco, que de repente explodiu, é o chamado Big Bang. E essa massa comprimida que explodiu, ela foi arremessada para os 4 cantos do nada e deu origem ao universo, a nebulosas, estrelas, galáxias, planetas, certo? Então, crer nisso é crer no acaso. Por acaso isso aconteceu, por acaso isso existiu. E em determinado ponto da galáxia, e eu vou dizer determinados pontos porque eu sou daqueles que não crê que a vida surgiu apenas na Terra, mas vamos dizer assim, em determinados pontos da galáxia, as misturas moleculares, moléculas simples, né, foram submetidas a um determinado contexto de realidade, de altas temperaturas, muita pressão, exposição a descargas elétricas, certo? Um contexto onde essas moléculas estavam inseridas contribuiu para uma transformação química, e moléculas básicas
evoluíram para organismos primitivos unicelulares. E aí surge a vida. Quando a gente estuda ainda no ensino fundamental sobre a origem da vida, pelas teorias científicas, quando você vê o surgimento da vida, aqueles seres unicelulares que são algo semelhante a um vírus, aquilo está bem longe da realidade de um mamífero e muito longe, muito mais do ser humano, que é um ser altamente evoluído, com raciocínio, com emoções e tudo mais. Mas mesmo estando a anos de distância, uma forma de vida no estilo de um vírus, que seria, por exemplo, as primeiras formas de vida no planeta, seria algo bem semelhante a um vírus, ainda assim são formas de vida que vivem, que nasceram, que vivem, um dia vão morrer, certo? Então o ateu ele crê nisso, que a vida surgiu também por outro acaso, certo? Posteriormente as condições também do ambiente fizeram essa vida primitiva unicelular evoluir e chegar ao que nós temos hoje, não só o ser humano, mas também a multiforme variedade de espécies, de mamíferos, de répteis, de anfíbios, de aves, de peixes, e aí vai, né? Agora veja, eu não pretendo me deter nisso, eu só vou dar as pinceladas e também lhe dizer uma coisa de antemão. Eu não pretendo provar a existência de Deus. Deus é da ordem da espiritualidade. Deus é da ordem da fé. O que se pode provar é aquilo que você pode colocar num ambiente preparado de um laboratório e demonstrar. E reproduzir muitas vezes, certo? Isso não acontece com Deus. Mas veja, a Bíblia até diz que no livro de Salmos, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Ou seja, que a natureza, a criação, ela aponta, anuncia, ou seja, ela aponta, ela é um indício da existência de Deus. Então veja, o universo, ele tem 3 características. Ele é organizado, ele tem funcionalidade e ele tem estética. O universo é organizado. As galáxias, elas são formadas por aglomerados e aglomerados de estrelas que formam sistemas solares, algumas de forma elíptica, outras de forma espiralada, certo? Algumas aspiraladas, né, e outras formas, mas elas têm uma funcionalidade. Aliás, elas têm uma organização, né? Elas têm uma organização. A órbita dos planetas, você vê que planetas como Júpiter, Saturno, eles têm vários satélites. Eles orbitam os planetas e há uma organização tal que eles não se chocam. E Saturno ainda tem um cinturão de anéis, né? Os planetas em volta do Sol, a equidistância da Terra para o Sol, se ela aproximasse mais um pouquinho a vida humana, a vida na Terra de uma forma geral seria extinta. Se ela afastasse um pouquinho mais da órbita, há também a possibilidade da vida humana ser extinta. Então, há organização no universo. Há uma funcionalidade, né? Muitas coisas que quando você vai estudar, a questão das estrelas, dos planetas em si, eles funcionam num ecossistema harmonioso, organizado, e eles têm funcionalidades. E quando olhamos para o Sol, ou estrela, né, para um planeta como Saturno, olhamos para as imagens da própria Lua, ou do sistema, ou da galáxia, e o sistema solar também, com seus planetas.
há uma estética, há uma beleza, certo? A organização, funcionalidade estética também acontece na Terra, nos seres vivos e nos ecossistemas. Há uma organização na forma como o corpo humano é constituído, né? O cérebro, o sistema digestivo, reprodutor, o sistema muscular, tudo está bem organizado e funcional. O nosso sistema imunológico nos defende da invasão de vírus, bactérias. Nosso sistema nervoso, ele capta informações e armazena, processa. Nosso sistema locomotor nos faz, e nós nem percebemos, nos faz não só nos locomover, mas nos capacita de fazer funções que para nós são tão triviais como tomar um banho, fazer higiene pessoal, se alimentar, etc. E há beleza na criação. Se você estudar 3 coisas, pesquisar a teoria do design inteligente, a proporção áurea, que é uma equação que você encontra na natureza do universo, e a sequência de Fibonacci. Aqui eu não posso me deter, porque eu iria demorar uns 30 minutos numa reflexão dessa. Mas existe uma lógica matemática expressa por equação que você encontra tanto na criação, você encontra nas galáxias, você encontra numa pétala de rosa, você encontra numa folha, você encontra na onda do mar, você encontra em determinadas partes do corpo humano, como por exemplo na concha do caramujo ou na orelha humana. Existe um formato estético que pode ser traduzido por uma sequência matemática. E veja, né? Todo objeto, todo equipamento, ele teve um idealizador, alguém que projetou, e alguém ou várias pessoas que construíram, né? Você pensa desde um equipamento mais rude, que hoje em dia, como por exemplo um ventilador ou uma bicicleta, que para a nossa realidade são coisas bem simples, há um computador, há um satélite, há um smartphone com múltiplas funções. Eles não surgiram por acaso. Alguém criou e alguém ou várias pessoas usando equipamentos, manuseando equipamentos, construíram, né? Uma ilustração bem rude mesmo assim. Um veículo, um automóvel. A lataria de que é feito um automóvel? O automóvel é um equipamento que tem uma funcionalidade. Um automóvel, ele tem nitidamente uma organização, as múltiplas funções dele estão organizadas de forma a ele funcionar, né? A questão da suspensão, a instalação do motor, a parte elétrica, né? Ele está todo organizado, principalmente aqueles de última geração com sistemas informatizados e tudo mais. Então há uma organização. E essa organização aponta para uma funcionalidade de se locomover, e hoje, incrivelmente, alguns até se locomovem sozinhos. Mas veja só, um carro não surgiu por acaso. Ele tem, por exemplo, a parte da lataria, que é feita de aço, alumínio. Temos um motor, que é feito de aço. E esse metal estava originariamente encravado em Minas. Seria loucura dizer que esse metal desprendeu e ao longo de muitos anos ele foi se purificando, as impurezas foram saindo e ele foi tomando a forma até chegar à forma de uma porta ou a forma da carcaça de um motor. E o painel do carro é feito de um plástico chamado polietileno. Seria uma fé dizer que o polietileno foi moldado espontaneamente até chegar naquele formato do painel do carro. O para-brisa do carro ele é composto de vidro e plástico. O plástico que é composto do para-brisa do carro
é o polivinil butiral, é o PVB. E o para-choque, polietileno, policarbonato, espuma e plástico. Isso junto forma, e o plástico com, no caso, a fibra de vidro, né? Aí já pensou só a questão do para-choque, essas várias composições se juntaram por acaso, a borracha dos pneus desprendeu dos seringais e se desprendeu da seringueira e foi tomando formato com o pneu e se encaixou na roda e foi pro eixo e tudo mais, né? Claro que não. Alguém pode dizer assim, mas isso é uma ilustração muito rude. Como eu posso ilustrar as composições de um smartphone, de um computador? Nenhum equipamento. Veja, por exemplo, os robôs, né? Os robôs que hoje em dia são criados. Ainda bem longe da ficção científica, mas já se consegue imitar a pele humana, os movimentos humanos. E ninguém, sem consciência, diz que eles surgiram do nada. Alguém idealizou e alguém construiu. E da mesma forma que alguém crê que esses equipamentos não surgiram por acaso, certo? Mais de 80% da população brasileira crê que, de uma forma sobrenatural, para uma intervenção de Deus ou na crença de alguns segmentos de Deus, aqui eu não vou especificar exclusivamente o Deus cristão, mas que algo sobrenatural criou o universo e a vida. E você crê como? Você crê na fé ateísta, por exemplo, que tudo surgiu por acaso? Ou você crê que teve a intervenção divina? Nas próximas reflexões, eu vou afunilar mais, pretendo logo finalizar essas reflexões de 2024, falando especificamente de uma concepção cristã de fé, da criação e da vida. Obrigado por sua atenção. Eu sou o Franzé Barros e nós estivemos juntos em Conjecturas.